dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer à IDC, porque de facto para mim é um prazer enorme poder voltar a um evento presencial como speaker, que era uma coisa que eu já não fazia há algum tempo, e é realmente muito bom poder voltar a este ambiente, poder estar convosco presencialmente. O que é que eu vos venho falar hoje? Bom, hoje claramente estamos aqui num evento 100% driven para os temas da cloud. Nós, na Citrix, somos um adopter de cloud desde muito cedo, somos um believer de cloud. Aliás, comprámos o domínio cloud.com, go check it out. Portanto, nós acreditamos claramente no conceito. O tema é como é que nós vemos aquilo que é o core das nossas soluções, que assentam, obviamente, na criação de postos de trabalho digitais. Como é que nós vemos essas nossas tecnologias que têm sido cada vez mais basilares para as organizações, para poderem entregar uma experiência do utilizador dentro daquilo que é o nosso mantra, do any application, in any device, by any user, in any location. Como é que a cloud vem aqui trazer um conjunto de benefícios e como é que se monta uma estratégia, no nosso entender, para capitalizar o máximo da cloud naquilo que são as nossas tecnologias. Eu disse-vos que precisava de tempo para me aperfeiçoar com isto, porque ele não parece... Estranho, já agora, se puderem. Realmente não está a passar. Agora sim. Ótimo, muito obrigado. Avançando. Cloud. Todos nós já ouvimos falar e temos os nossos conceitos e preconceitos relativamente a cloud. Sabemos, ao dia de hoje já se falou aqui de uma série de benefícios, porque que as organizações cada vez mais adotam serviços de cloud? Quais é que são esses benefícios? Os mais genéricos. É extremamente flexível, portanto nós podemos crescer ou inclusive de crescer os serviços consoante vamos avançando e consoante o nosso negócio necessita. Está sempre disponível, tem uma taxa de disponibilidade que é muito difícil nós, enquanto organização, competirmos com estas infraestruturas criadas pelos hyperscalers. Podemos incrementar a nossa segurança, também já vamos falar muito disso nos próximos slides. Simplifica largamente uma série de processos de IT. É pay-per-use, portanto, outro dos grandes benefícios de cloud é, ok, é um facto que por vezes pode não ser mais barato, mas pode nos fazer alterar entre CAPEX e OPEX de uma forma muito eficiente se soubermos trabalhar com ela. E, finalmente, é uma excelente ferramenta de disaster recovery. No entanto, a adoção de cloud per si é apenas uma das grandes forças de mudança, como nós lhe chamamos na Citrix. Sabemos que, em média, pelo menos 50% das organizações a nível mundial vão depender de serviços de cloud para pelo menos um conjunto de serviços. No entanto, há outras forças de mudança que estão alicerçadas em outros constrangimentos, relacionados com o negócio, com tecnologia, etc., que também eles estão ligados à adoção de cloud. Um deles é a questão de todo este advento da segurança e a forma como nós temos que olhar para a segurança ao dia de hoje, porque mudou radicalmente a forma como temos que nos proteger enquanto organizações. O acesso remoto, seja para teletrabalho, seja por questão de geolocalização, etc. E também a gestão das identidades, a gestão da identidade dos utilizadores, como é que eles têm acesso às aplicações, aos seus dados. Todas estas mudanças e todos estes paradigmas que são tão importantes ao dia de hoje têm que ser olhados também numa perspectiva de como é que a cloud e como é que a adoção de cloud nos pode beneficiar nestes pontos, porque não temos propriamente muito tempo para poder reagir a estas mudanças. Temos que ser realmente ágeis e, portanto, temos que adotar formas diferentes de o fazer. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que será que a perspectiva da Citrix é agora, de repente, nós vamos agarrar nos nossos utilizadores, nos nossos digital workspaces que toda a vida estiveram on-premises e vamos todos dispará-los para a cloud num desktop as a service? Bom, a resposta é, tem muitos benefícios, sim,
Mas, obviamente, eu não vos posso dar essa resposta diretamente. Caso a caso, tem que ser avaliado, temos que olhar para o negócio, temos que olhar para as necessidades tecnológicas de cada cliente. Portanto, não há uma resposta única, mas que há muitos atrativos, isso é um facto. Porquê adotar uma estratégia de Desktop as a Service, especialmente no trabalho remoto? Bom, só para terem aqui uma ideia, há aqui 3 pontos que são basilares para nós, que é claramente a melhoria da experiência do utilizador, que tem sido basilar em toda a nossa estratégia enquanto organização e fabricante de software nesta área. A simplicidade de podermos fazer o deployment destas soluções e a própria redução de custo, porque na realidade o que estamos a dizer é, consoante vamos crescendo, vamos, tal como falava antes, capitalizar este pay-per-use e não investir massivamente numa infraestrutura de uma vez. Sabemos que ao dia de hoje, só para vos dar aqui um paralelismo, apenas cerca de 30% dos digital workspaces que são entregues em todo o mundo são num formato de Desktop as a Service. A questão é que todas as indicações que temos, nomeadamente dos analistas, como por exemplo a IDC, que dentro de 2 anos este número subirá exponencialmente para cerca de 80%. Portanto, isso dá-nos obviamente aqui uma perspectiva muito, muito interessante. Então, quais são as principais razões para especificamente nós adotarmos esta tecnologia? A própria estratégia de cloud de cada uma das organizações pode ser um driver e, portanto, acelerar essa adoção através de soluções de Desktop as a Service. A agilidade e a simplificação de poder entregar estes desktops virtuais, desktops ou aplicações virtuais. O facto de podermos olhar para estes digital workspaces como uma plataforma conjunta com soluções de proteção, isolamento de dados, etc., e não exclusivamente como uma entrega de um sistema operativo ou uma entrega de um conjunto de aplicações em qualquer dispositivo. E depois, o próprio downsizing do nosso footprint enquanto organização, em nível de data center, portanto, a desmaterialização do data center, o próprio custo que nós temos com facilities, que eventualmente pode ser reduzido. Nós temos um caso desses em Portugal, em larga escala, de um cliente que reduziu massivamente o seu número de escritórios e de espaço físico alugado com base numa perspectiva de work from home, sempre baseado em cloud também. E, mais uma vez, aqui o tema é sempre olharmos para a questão do negócio, porque, claramente, isto são workloads que têm que ser entregues de uma forma rápida, com a melhor experiência possível ao utilizador, e não há um one size fits all. Um exemplo muito bom que vos posso dar, sem mencionar nomes, é que, por exemplo, nós em Portugal temos um dos grandes operadores de telecomunicações, que é o nosso cliente, que, apesar de, obviamente, ter infraestrutura, muita infraestrutura, está num caminho, numa jornada de adoção de cloud connosco, porque lhes é benéfico, porque faz sentido do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de negócio. Portanto, não é algo tão simples como temos infraestrutura dentro de casa, não temos infraestrutura dentro de casa, tem a ver com cost savings, como vos disse, agilidade, experiência, etc. Agora, lá está, voltamos ao meu desenho daquele boneco com o PC a subir para a cloud. A cloud é a solução única. Vamos agora todos para a cloud. Obviamente que não nos cabe a nós dizer isso. E, portanto, aquilo que nós pensamos do ponto de vista da Citrix, enquanto fabricante realmente agnóstico, é que nós temos que trabalhar com todos os cenários, desde os hyperscalers, com os public clouds, clouds privadas, com a integração com todos os hipervisores que existem, soluções de hiperconvergência, etc., e poder entregar essa flexibilidade aos nossos clientes, de forma a que eles possam escolher o ambiente que mais lhes for conveniente para o seu negócio e que consigam gerir tudo de uma forma centralizada. E quando dizemos que somos agnósticos, somos realmente agnósticos, até com a concorrência trabalhamos. Portanto, isso para nós não é tema, para nós é importante é dar a facilidade de escolha ao nosso cliente. Voltando ao meu ponto de base, ok, experiência, é aquilo que eu estava
talvez a palavra que nós mais repetimos na Citrix, é End User Experience. Mas a questão é como é que eu agora, então, entrego ainda por cima a partir de cloud, que é algo que eu tenho sentido que em alguns clientes, do ponto de vista de segurança, há clientes que ainda se retraem um pouco de pensar, mas isto é seguro, os meus dados estão fora da minha casa. Então, como é que nós entregamos um Digital Workspace? Temos que optar entre experiência e segurança, efetivamente, e temos que comprometer um em detrimento do outro. E nós acreditamos que não, que é exatamente o contrário. Nós devemos ter um embrace destas duas componentes que são tão importantes ao dia de hoje, porque nós temos que trabalhar e temos que ser performantes naquilo que fazemos enquanto utilizadores, a aceder às nossas aplicações, a forma como trabalhamos, mas temos de facto que ter um incremento na segurança sem que isso impacte na nossa experiência. Por isso é tão importante adotar um conjunto de outras soluções anexas, lá está, olhando para o Workspace como uma plataforma e não como uma solução, onde podemos criar soluções de acesso diferenciadas do uso de uma VPN típica, que a única coisa que nos securiza é o meio. Ora, nós sabemos que ao dia de hoje a maioria dos ataques não se tratam de man in the middle, portanto, também a forma como abordamos o acesso, seja remoto ou não, às nossas aplicações também tem que mudar. Isso significa a adoção de outro tipo de tecnologias e de outro tipo de mecanismos de defesa, como é o caso do Zero Trust, o Single Sign-On, como alternativas à VPN. Temos aqui um dado que é particularmente interessante. Existem cerca de entre 60% a 70% das organizações a nível mundial até 2023, portanto estamos a um ano de distância, ponderam terminar com todas as suas VPNs e arranjar uma outra forma mais segura de aceder. Como é que fazemos este acesso e como é que garantimos que este acesso, lá está, com o tema de identidade que falámos no princípio, os security risks, como é que nós garantimos, de facto, que este acesso é seguro? É seguro se o fizermos com acesso contextual, porque, de facto, já não basta conhecer os ataques, nós conhecemos 99% dos ataques que atingem as nossas organizações, temos é que garantir que a forma como nós acedemos tem que estar contextualizada, não basta acreditar que o utilizador é o utilizador, mas é preciso, consoante o contexto em que ele se encontra a aceder a partir de uma máquina que é gerida por nós, se é gerida por terceiros, etc., nós temos que mudar o tipo de acesso consoante a forma como este utilizador se está a ligar. Assim como outros mecanismos, como ter mais ferramentas de analítica sobre o end-user behavior, bem como utilizar mecanismos de browser isolation, web filtering, etc., que a própria cloud pode dar. Portanto, nós conseguimos entregar aqui uma solução full Zero Trust dentro da nossa plataforma de Digital Workspace, que acreditamos que para estes novos tempos de cibercrime que estamos a atravessar ao dia de hoje são extremamente importantes. Finalmente, e poupando aqui 1 minuto e pouco para avançarmos, basicamente mostrar-vos num único slide, muito rapidamente, que de facto na Citrix, nós como líderes mundiais desta tecnologia de virtualização de posto de trabalho, Digital Workspace, o que lhe quiserem chamar, temos um conjunto de soluções total que nos permitem criar uma plataforma segura de Application Delivery e Digital Workspace Delivery para qualquer tipo de cenário. Acho que, genericamente, a mensagem é esta: olhem para aquilo que a cloud vos pode dar neste tipo de solução que é tão basilar à nossa produtividade de cada um, de quem utiliza este tipo de soluções, tirem partido dela, criem uma estratégia que seja benéfica para a vossa organização e contem connosco para aquilo que for necessário. Obrigado.